Olá, eu sou Marcos Vinícius Meiado, professor do Departamento de Biociências da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana, e o pessoal do CEPAM me convidou para participar do curso online de Restauração Ecológica para a Caatinga, e a ideia é que eu fale um pouquinho com vocês hoje sobre essa temática, tecnologia de sementes para a restauração da Caatinga. Eu trabalho com sementes da Caatinga já há 20 anos, e a gente vai conversar hoje. Eu estruturei essa nossa conversa para que a gente aborde os 3 tópicos principais que estão relacionados com a parte da tecnologia de sementes, que é a coleta, o beneficiamento e o armazenamento das sementes, no caso, das sementes da Caatinga. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai conversar hoje está relacionado com a parte da coleta das sementes. Para que a gente faça uma boa coleta, é interessante que a gente tenha em mente a necessidade da marcação de matrizes. As matrizes representam as árvores que a gente vai utilizar para coletar esse material. Essa coleta não pode ser feita num local muito distante do local onde vai ser feita o plantio dessas mudas, para que a gente não traga material de outras populações. Então é interessante que a gente tenha uma área de referência para saber quais são as espécies que ocorrem naquela localidade, para que a gente tenha uma lista de espécies que vão ser utilizadas no plantio e, consequentemente, uma lista de espécies que a gente precisa para coletar esse material. Então, numa área onde a gente vai utilizar como área de coleta, a gente pode caminhar por essa área e marcar o maior número de matrizes possível de cada uma das espécies, para que a gente possa, ao longo dos meses no ano, acompanhar essas matrizes. Então, é interessante que a gente passe por essas árvores pelo menos uma vez ao mês e anote se está ocorrendo a produção de frutos e sementes, porque assim, nos próximos anos, fica mais fácil a gente direcionar o nosso esforço e coletar material no mês tal, da árvore tal, sabendo em que momento do ano aquela espécie está produzindo semente. Tá? Então, o acompanhamento fenológico ele é muito importante. Alguns critérios são utilizados para que a gente selecione essas matrizes no campo. A gente não pode escolher matrizes, árvores doentes ou com alguma deformidade. É interessante que a gente escolha árvores sadias, né, que não apresente nenhum tipo de má formação, e que a gente, então, marque esse material, marque essa matriz. A marcação pode ser feita com uma etiqueta de alumínio, que a gente pode até construir com um pedaço de alumínio de uma lata de refrigerante, por exemplo, e com uma marcação, a gente prende esse material na árvore e tem a informação do nome da espécie, o local onde ela está, onde ela ocorre, né, próximo da trilha, no sítio tal, enfim, a gente pode fazer essa marcação, essas anotações num caderno de campo para facilitar a localização dessa matriz se a gente não tiver um GPS para marcar o ponto da coordenada geográfica dessa árvore. Tá? Então, a gente tem que selecionar um número mínimo de matrizes, que o interessante é que a gente consiga sempre acima de 10 árvores de cada espécie, tá? Mas se não tiver esse número, a gente pode coletar de um número menor de indivíduos, né? Um número menor de árvores, e a gente consiga coletar o máximo de sementes possível para compor esse lote. Tá? E se a gente quiser, uma possibilidade é trabalhar com lotes individualizados. O material que a gente vai utilizar para coletar essas sementes são materiais relacionados a podão, tesoura de poda, lona, plástico. A gente pode improvisar com tecido, até mesmo um lençol, porque a ideia é que esse material seja depositado aí nesse local onde a gente está coletando para facilitar a catação da semente, né? Porque imagina, se você sacode lá os galhos da árvore e as sementes se dispersam e você tem que pegar semente por semente, fica mais difícil de você conseguir coletar. Então, para acelerar a coleta, a gente tem esses materiais, como por exemplo, uma lona plástica ou um próprio tecido para facilitar essa coleta. Tá? Bom, de posse desse material, lembrando que esse material pode ser individualizado, então você pode ter um saco para cada árvore, para poder ter esse lote individualizado, ou então colocar todas as amostras de uma mesma espécie dentro de um mesmo saco, compondo o que nós chamamos de lote misto. E essa informação é importante você anotar, se você fez um lote misto ou se você está individualizando. Porque você pode, por exemplo, caso você escolha individualizar, você pode, por exemplo, ter a informação de árvores que produzem sementes que germinam mais, que produzem mudas por mais tempo, por exemplo, e aí você pode dar preferência a coletar amostras numa determinada matriz em detrimento de outra. Tá? Bom, indo para o laboratório, é importante que esse material seja limpo,
e a gente vai falar sobre algumas características relacionadas a essa limpeza e secagem. Então, esse fruto, algumas espécies da caatinga, elas vão apresentar frutos com polpa. Então, é importante que essa polpa seja removida. Você pode fazer essa remoção com a própria mão ou lavar esse material em água corrente para despolpar esse material, para tirar a semente, para fazer com que para possibilitar que essa semente então seque. E essa secagem pode ser feita à sombra, não a sol direto, para que esse material desidrate e perca o excesso de água para evitar a contaminação. Né? A gente vai formar esse lote eliminando as sementes que não são interessantes, como, por exemplo, as sementes mal formadas, sementes rachadas, atacadas por inseto. A gente descarta esse material e forma um lote apenas com as sementes sadias, apenas com as sementes íntegras. Tá? É importante que a gente faça uma caracterização dessa amostra, uma caracterização desse lote, para que a gente saiba o quanto ele está germinando. Então, algumas espécies apresentam algumas dormências, né? Que vocês devem discutir isso em alguma outra aula, mas algumas sementes precisam passar por um tratamento de superação de dormência para que ela consiga germinar. Então, de acordo com a espécie que você está trabalhando, você vai desenvolver essa técnica de superação de dormência para promover a germinação. Essa semente, então, vai ser plantada e você precisa ter essa informação de quantas sementes estão formando plântulas, tá? Quantas sementes estão germinando, a porcentagem de emergência. Caso seja possível você acompanhar nessa categorização desse lote, você acompanhar o tempo que essa semente está demorando para germinar, para que você possa calcular, por exemplo, o índice de velocidade de germinação ou índice de velocidade de emergência, você tem a informação da qualidade desse lote também. Se as plântulas estão sendo formadas numa velocidade rápida e se com o passar do tempo, se a semente vai perdendo o vigor, se ela vai demorando mais para emergir, para formar a plântula, tá? E antes de armazenar esse material, é importante que ele seja esterilizado. E existem diversas soluções, fungicidas e outras soluções que são utilizadas na esterilização do material, mas um material muito simples que pode ser utilizado é o próprio álcool 70, ou então uma solução com água sanitária comercial, dessas que a gente compra no supermercado. A gente pode preparar uma solução na proporção de 1:10, uma medida de água sanitária para 10 medidas de água, colocar essas sementes ali em contato com essa solução por 5 a 10 minutos no máximo, sementes secas, sementes muito finas, com tegumento, com a casca muito fininha, não é muito bom deixar muito tempo nessa solução, então ali de 5 a 10 minutos no máximo, tira esse material dessa solução, deixa ele secar para depois proporcionar o armazenamento desse material, tá? Então aí está uma foto representando esse processo de esterilização que foi feita no laboratório, mas você não precisa ter todos esses equipamentos, você pode fazer num pote de plástico mesmo. Em relação ao armazenamento das sementes, existem algumas embalagens diferentes para armazenar sementes. As sementes podem ser armazenadas em sacos de papel, elas podem ser armazenadas em potes de vidro, elas podem ser armazenadas em recipientes plásticos, né, como um saco plástico, essas bombonas aí, azul representada nessa foto. Importante é que a gente garanta um local de armazenamento com baixa temperatura e baixa disponibilidade de água, ou seja, baixa umidade relativa do ar. Tá? Então, para que essa semente não tenha esse metabolismo ativado, ou seja, pelo contrário, para que com uma redução da temperatura e uma redução na umidade relativa do ar, eu possa ter, então, a viabilidade da semente, né, a longevidade da semente por mais tempo. Tá? Então, é importante, se você tiver uma amostra muito grande de semente, é importante que você faça acompanhamentos periódicos, determinando aqueles mesmos critérios de avaliação que você fez no lote, para saber o que você deve fazer com aquele material, se ele deve ser descartado ou se ele deve ser rapidamente utilizado para a produção de mudas. Tá? Então, periodicamente, é importante que você faça esse acompanhamento e dê uma utilização para essas sementes. Ou produza a muda, então você pode determinar que amostras com menos de 50% de sementes germinando, você já vai utilizar toda para a produção de mudas e não vai mais guardar, não vai mais armazenar esse material. Ok? Bom, por fim, eu queria indicar essa leitura desses 2 livros. Eu vou mandar o PDF desse capítulo de livro para vocês, que é uma revisão sobre os diásporos da caatinga. Lá vocês vão encontrar mais informações sobre dormência, sobre tipos de semente, períodos de produção de sementes, que foi alguns pontos que eu tentei abordar com vocês aqui nesse vídeo. E esse outro guia de campo, infelizmente eu não tenho o PDF, mas eu sugiro que vocês procurem para dar uma olhada para coletar essas sementes. Ok?
É isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aqui pelo esse tempo de conversa. Boa aula para vocês, bom curso, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Aqui meu e-mail. Um abraço para todo mundo.